chegar em casa. Tá, tô chegando em casa e tô com a minha câmera desligadinha aqui, mas tô ouvindo vocês. Tá bom. Vamos esperar um pouquinho as meninas entrando, então, que hoje eu tô empolgadaça. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gurias. Hoje eu pentei o cabelo, passei batom para estar aqui bem apresentável para vocês, para conversar com vocês. Tem bastante coisa legal para falar. Olha que honra, minhas alunas aí. Ai, que tudo! Não vou deixar a câmera no tom. Boa noite. Boa noite. Gurias, eu vou mutando o microfone, ou se puderem, deem boa noite, já mutem o telefone. O microfone aí, por favor. Vamos esperar um pouquinho mais de gente entrar. Janine não está conseguindo ligar a câmera. Obrigada, Sheila. Hoje, olha só, eu já dei essa mentoria algumas vezes, já fiz palestras sobre esse assunto, mas confesso que hoje estou um pouquinho ansiosa, estou um pouquinho nervosa. No meio do caminho, vamos ter hoje uma participação especial de uma celebridade que vai nos dar a honra da sua participação. Boa noite, pessoal. Boa noite, Maria. A gente falou mais cedo com a Lenise, lá sobre as obras do Otávio Rocha, conversamos com o secretário, André Flores. Boa noite, gurias. Boa noite, Vanessa. Boa noite. Boa noite, acho que foi a Luciana que falou, né? Sim, Ju. Boa noite. Boa noite, Claudinha. Claudinha. Boa noite. Claudinha, eu tava falando para as gurias que eu tô nervosa, acredita, menina? Acredito. Tá lindona aí, toda trabalhada no vermelho, no amor, olha só. Eu falei hoje que eu vim hoje apaixonada para elas, para poder falar coisas difíceis, mas também coisas belíssimas. Vamos falar hoje sobre relacionamentos abusivos, relacionamentos saudáveis. Gente, eu tô com um problema no som. Não tá me ouvindo, Dagmar? E vou entrar de novo, tá? Eu não tô ouvindo nada. Alô, Dagmar? Não? Não. Oi, Miriam. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite. Por que o meu tá escuro assim? É. Já tá claro. Oi, Lu. A Luciana já me deu oi, eu tô louca, que ela tava com a câmera desligada. Agora abriu a câmera, eu falei, uma nova mulher. Oi, Vivi. Oi, Pati. Oi, Janice. Boa noite. Oi, Joana. Boa noite, Ju. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Boa noite.
mais uma Patrícia. Boa noite, Gremilhópolis. Bianca. Apagou o meu. Gurias, tem gente com o microfone ligado aí, com os cachorros latindo. Sim, Salvador. Vou esperar 3 minutinhos. Boa noite, Ju. Quem, Ju, sou eu? A Ju Castilho, mas pode ser qualquer Ju aí. E tem uma coisa que tem nessa jornada, é Juliana, né? Mas o meu não é. Então é O Jo. o meu é Josélia. Ai, mas todo mundo me chama de Ju. Ah, é? É. Boa noite. Oi, Luciene, boa noite. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Cláudia. Olá, Gurias, boa noite, meninas. boa noite, Lisiane. Olha só, eu estou um pouco ansiosa hoje, apesar que eu estava falando para as gurias que eu já falei essa palestra aqui várias vezes, em vários lugares. Estou ansiosa, estou nervosinha. Então, para eu não ficar me perdendo, desliguem os microfones aí, tá? Por favor. Olha só o que a gente tem hoje. A gente vai ter participação especial de uma celebridade daqui a pouco mais. Ela vai entrar para dar um oizinho para vocês. Era para ela fazer a abertura, mas ela acabou se atrapalhando lá no trânsito. Então, ela vai entrar no meio da minha fala. Então, eu estou aqui um pouco tensa. E outra coisa, né? Meu aniversário é dia 17. Então, a gente vai ficar conversando até a meia-noite, porque eu quero parabéns ao vivo. Não pode dar parabéns antes, tem que ser meia-noite para não dar azar. Festa online. Ai, adorei isso. Olha, sai coração, sai festinha. Que isso, menina? Não dá azar, não, Fernanda. Eu sempre digo assim: eu vou guardar teu parabéns numa caixinha e aí eu abro aqui depois da meia-noite. Danado. Todos os parabéns são bem-vindos, né? Ai, ai. 1 minuto e eu começo. Boa noite, dona Daiane. Obrigada, gurias, obrigada. Já estou recebendo parabéns aí. Sabe o que eu recebi agora, há 3 minutos atrás? Uma mensagem da Elaine, a nossa mentora da semana passada, me desejando boa sorte para a mentoria de hoje, coisa mais querida, né? Até convidei ela para estar conosco, mas ela vai estar dando aula também para outra turma. Obrigada, gurias, obrigada. Eu vou parar de ler o chat aqui, porque senão eu vou ficar mais nervosa ainda. Eu vou começar a falar, então, a minha apresentação, porque daqui uns 15 minutinhos a nossa celebridade vai entrar. E aí eu vou dar uma pausa para ela falar e aí depois a gente continua, beleza? Claudinha, fica atenta aí no chat, então, para as gurias, se fizerem alguma pergunta. Quando eu abro a apresentação aqui para vocês, eu não consigo mais ver a carinha de vocês. Então, qualquer coisa, a Claudinha ali fala com vocês. Vamos lá, então, para a apresentação que eu preparei para vocês. Ué, por que apareceu para aceitar na Valéria? Já aceitei, Ju. Ah, tá, beleza. Vamos lá de novo. Viu? A gente se perde. Pessoa com ansiedade fica aqui, ó. Estão vendo a tela, gurias?
Tá. Sim, Ju. Beleza. Vamos lá, então. Gurias, hoje eu preparei a apresentação para vocês para falar sobre networking, relacionamentos na vida da mulher empreendedora. Tá rodando? Diz para mim, Claudinha, se está rodando. Sim, tá rodando. Tá. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha vida para vocês entenderem todo o rolê, como é que eu cheguei até aqui. Então, mas não me achem louca, que vai fazer sentido lá no final, tá bom? Olha só. O meu nome é Juliana, sou a Ju Olsen, eu sou cerimonialista, sou organizadora de eventos, já há 14 anos aqui em Porto Alegre. Sou fundadora do Instituto As Lolas, que é uma ONG que ajuda mulheres com cursos de capacitação profissional para mulheres vítimas de violência doméstica. Sou gestora do Instituto Dona de Si no ano de 2025. E também sou uma ex-professora de educação física. Eu coloquei ex entre aspas, porque eu não sei se a gente deixa de ser professora. Eu acho que, né, a gente faz a formação lá, é professora, eu só não sou mais uma professora atuante. Mas por 17 ou quase 18 anos eu fui professora de ginástica, de personal. Então, assim, já fiz 1001 loucuras nessa minha vida aqui profissional. Mas eu quero contar um pouquinho da minha história, um pouquinho antes, né, de onde que eu nasci. Eu sou filha da minha mãe, que se chama Cecília Olsen, essa moça aqui, ó, loirinha que está aqui do meu lado, e de um pai, que eu digo que é um pai desconhecido. Minha mãe namorou com um cara durante um ano, um argentino, então foi um relacionamento meio à distância, onde ela ia para a Argentina, ele vinha para o Brasil, até que eles fizeram um acordo, onde a minha mãe entrou com a bunda e ele entrou com o pé. Quando ela estava grávida, ele, né, como tantos homens aí, abandonou a minha mãe grávida. Mas voltando um pouquinho para trás, a minha mãe é filha da dona Elma e do seu Valdemar, que é esse senhor orelhudinho que está aí na foto que vocês estão vendo. O seu Valdemar e a dona Elma tiveram 6 filhos. O seu Valdemar era um músico do exército, machista, machão, e gostava de tomar ali uma cachaça. Então, ao invés de ele trazer o seu salário para casa, ele gastava tudo no boteco e acabava que minha avó ficava, que era uma dona de casa, acabava sem ter sustento para os seus filhos. Então, era aquela coisa de, deixa os filhos ficar com a tia fulana um tempo, depois pega os filhos de volta, dá os filhos lá para não sei quem, volta com os filhos de volta. Então, sempre foi um ambiente muito desequilibrado. O meu avô era extremamente violento, então foi um lar bem... não era um lar de propaganda de margarina, vamos dizer assim, né? Era um lar bem... muito doentio, com muita agressividade, muita reatividade. Então, eu fui filha única até mais ou menos os meus 13 anos, quando a minha mãe começou a namorar com este outro senhorzinho que está aqui embaixo, que está aqui na foto comigo, que é o seu Fontoura. E é esse senhor que eu considero meu pai. Ele conviveu com a gente dos meus 13 anos até os meus 40. E, assim, apesar de ele ser assim, um bom padrasto para mim, ele não foi também um bom marido para minha mãe. Por quê? A referência que minha mãe tinha de casamento era totalmente desequilibrada. E eu não preciso falar para vocês, né, que quando eu fui ter os meus relacionamentos, os meus namorados, e também fui ter um marido, eu imitei, vamos dizer assim, o que era familiar para mim, né? Eu também procurei relações muito desequilibradas, porque era o que era conhecido. Enfim, então eu acabei modelando a minha mãe, e o mais louco que eu digo é que quando eu fui casar, quando eu escolhi mais ou menos, né? Quando aconteceu de eu ir morar junto com um cara, eu casei com um cara que era exatamente igual ao meu tio mais velho, que por consequência era igualzinho ao meu avô. O meu avô, como eu falei para vocês, teve 6 filhos, e o mais velho era o meu tio Hugo. O meu tio Hugo também bebia, também era extremamente violento com a minha tia, mas foi a referência de casamento que eu tive desde pequena. Desde pequena eu passava as férias na casa desse meu tio, e desde pequena eu assistia esse meu tio ser violento com a minha tia, ser agressivo com os meus primos. Então, quando eu fui casar,
eu me juntei com um cara que era exatamente a versão do meu tio, só que ele não bebia. Nossa, que incrível, né? Mas, para mim, apesar de ser extremamente desconfortável, era muito familiar. Então, eu não achava aquilo estranho. Era ruim, claro, era pesado, eu vivia chorando, eu vivia sofrendo, mas era o modelo que eu tinha. Aquele senhorzinho sorridente que está aqui embaixo, o meu padrasto, apesar de ser bem mais velho do que a minha mãe, essa cara de sem vergonha aqui não é por nada. Ele traiu a minha mãe muitas vezes. Então, quando eu era traída também, eu não achava estranho. Porque, afinal de contas, se a minha mãe passava por isso, eu passar por isso, tá tudo certo. Muito louco, né? Bom, vocês vão ver que na minha apresentação tem várias figurinhas de Instagram aqui, porque eu adoro essas figuras, porque às vezes a gente está pensando numa resposta, faz alguma pergunta para o universo e acaba que ali no o Instagram mesmo te responde, te traz alguma figura ou alguma poesia, alguma coisa que te dá essa resposta. Então, gurias, eu quero falar hoje também sobre um pouquinho sobre o padrão de comportamento e por que a gente repete situações difíceis do nosso sistema familiar. Exatamente pelo que eu estou falando para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, este homem agressivo com seu filho, esse filho cresce, vira um menino adolescente, que vira um homem um pouquinho mais velho, esse homem vira um pouquinho mais velho ainda, que se torna um adulto agressivo. E aí vai se formando aquele ciclo de violência, de repetir os padrões. Tá vendo? A gente fica na mesma, né? Então, quando eu vi esse poema que eu vou ler para vocês aqui, cada vez que eu leio esse poema, ele me dá um cutuco no meu estômago, porque ele é muito forte, mas ele é muito verdadeiro. Esse poema é da poetisa Rupi Kaur, que é uma poetisa indiana, feminista, e ela fala coisas muito duras, porém muito verdadeiras. E o poema dela diz o seguinte: toda vez que você diz para sua filha que grita com ela por amor, você ensina a confundir raiva com carinho, o que parece uma boa ideia, até que ela cresce confiando em homens violentos, porque eles são tão parecidos com você. Gurias, eu sei que eu vou falar coisas bem pesadas aqui hoje, mas, por favor, fiquem comigo, não desistam, porque lá no fundo, lá no final, a gente vai falar coisas mais legais, prometo, tá? Bom, aqui eu coloquei algumas fotos minhas de trabalho, porque, como eu falei para vocês, eu era somente eu e minha mãe, depois ela começou a namorar com meu padrasto, a nossa condição de vida melhorou um pouquinho depois que ela começou a namorar com meu padrasto, mas a gente sempre teve uma vida muito simples, muito pobre. Não digo que a gente passou, que eu tenha passado fome, a minha mãe sim, a minha mãe e os irmãos dela passaram fome, eu não cheguei nessa situação, mas sempre foi tudo muito apertado. Então, eu trabalho desde muito nova em várias coisas, tá? Mas eu digo que nessa minha solidão, porque assim, desde muito nova, desde os meus 6 anos de idade, eu já ficava sozinha em casa para minha mãe poder trabalhar. Porque era somente eu e ela em casa, né? Então, com 6 anos de idade, eu ficava sozinha em casa, então eu aprendi a fazer amizade muito fácil. Eu aprendi a conversar com muita gente, então eu comecei a me fortalecer, já que eu não tinha um fortalecimento emocional, e eu tinha um buraco muito grande dentro de mim, eu aprendi a ter facilidade a falar com pessoas. E isso vai fazer sentido lá no final dessa apresentação, tá? Então, assim, como eu falei para vocês, eu fui professora de ginástica, eu fazia os finais de semana, eu comecei a trabalhar com os eventos, fazendo personagens, eu dava aula de dança para 15 anos e casamentos, eu fazia cursos de massagem, então eu fazia massagem nas pessoas. Depois eu comecei a ser palestrante, a mestre de cerimônias, porque daí eu virei uma grandíssima cara de pau e comecei a falar com pessoas. E aí também, nesta fase aí, eu comecei a fazer eventos, ó. Então aqui sou eu organizando um 15 anos, tá? Aqui em cima, sou eu aqui que estou de chapeuzinho baixo, ó, isso aqui é uma aniversariante de 15 anos, onde eu fiz essa coreografia, e esse aqui é um dos meus namorados, que eu considerava o grande amor da minha vida. E todos eles
todos os meus namorados me traíam ou eram abusivos comigo. Porque quando a gente fala em abuso, em relações abusivas, não necessariamente são relações violentas, né, gente? Tem os queridões, tem os abusadores que são legais, mas de alguma forma eles te manipulam. Ele dava sempre um jeitinho de estar desempregado, eu acabava pagando as contas. Então, existem vários níveis de abuso, de toxicidade, né? E, ao mesmo tempo, apesar de eu ter muitas amizades, eu também tinha amizades muito tóxicas, porque eu era muito permissiva, eu precisava que as pessoas gostassem de mim, eu precisava que as pessoas me aceitassem. Então, se elas vinham abusar de mim, ou abusar no sentido de querer ganhar alguma coisa em troca, eu acabava permitindo. Então, eu me tornei uma pessoa de fácil trato, mas também muito permissiva. Bom, uma vez eu estava conversando com uma psicóloga minha sobre o padrão de comportamento dos homens, né? Como eles têm, sempre parece que a gente muda o namorado, muda o cara e as histórias se repetem. E aí ela me disse assim, tudo bem, tu está falando muito dos padrões de comportamento dos homens, mas e como é que é o padrão de comportamento de vocês, mulheres? Eu tomei um tapão na minha cara, porque eu também entendi que nós, mulheres, a gente repete um padrão de sermos muito permissivas, de aceitarmos muita coisa, principalmente quem é mãe acaba se sujeitando a muita coisa, porque tem que dar o sustento para o filho, ou porque nos ensinaram lá de criancinha que a gente tinha que ser casada, que a gente tinha que ter um relacionamento de comercial de margarina, mas ninguém nos ensinou como é ter esse relacionamento de comercial de margarina. Mas a gente vai falar disso mais para frente. Bom, como eu falei para vocês, eu sempre trabalhei muito, mas tinha uma coisa que me incomodava, assim, eu dava aula durante a semana inteira, de segunda a sexta, de segunda a sábado, e nos finais de semana eu fazia e organizava eventos. Mas eu não era feliz dando aula. Eu fazia, executava o que eu tinha que executar, eu trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite, dando aula em, sei lá, 7 academias ao mesmo tempo, mas sempre me faltava alguma coisa. O que me realizava mesmo era organizar os eventos, era trabalhar com noivas, realizar sonhos. Então, em 2019, eu juntei todo o dinheiro que eu podia e não podia e realizei meu sonho, que foi abrir um espaço de eventos em Porto Alegre. Eu aluguei uma casa de 2 andares e eu criei o nome de Hey Ladies, onde essa casa era toda voltada para noivas. A gente fazia chá de lingerie, despedida de solteiro, contratava gogoboy. Era uma loucura, a mulherada adorava. Então, juntava a noiva, as madrinhas, ia lá para essa casa, aí contratava DJ, comidinhas gostosas, chocolate com os formatos mais variados que vocês podem imaginar. Então, foi toda uma casa totalmente diferente, não tinha nada parecido com isso em Porto Alegre. E aí, gente, era 2019, outubro de 2019, eu inauguro essa casa, e o que acontece logo depois? 5 meses depois que eu inaugurei a casa e botei todo o meu dinheiro ali, pandemia. Fecha a casa, segura tudo, e aí eu entro num desespero sem saber o que fazer. Nisso também, a gente entrou em isolamento em Porto Alegre, pelo menos, era numa segunda-feira, né, da pandemia. Na terça-feira, o meu padrasto, que é aquele senhorzinho com cara de sem vergonha que eu mostrei para vocês lá, ele estava com demência, ele já tinha 94 anos, e ele baixou o hospital na terça-feira. Então, na segunda-feira, a gente se isolou do mundo, e na terça-feira, meu padrasto baixa o hospital. E eu fiquei exatamente com ele 1 semana no hospital, esperando até que ele viesse a falecer. E aí, então, volto eu para casa depois de ter, né, enterrado o meu padrasto, que ele foi realmente um grande pai para mim, é um dos meus amores da minha vida. E aí eu tô lá tentando saber como sobreviver, o que eu fazia da minha vida. Então eu comecei, como eu tinha dentro dessa casa, a gente tinha uma lojinha de lingeries e sex shop, que foi o que eu comecei a fazer. Eu não podia fazer evento, eu já não estava mais dando aula, porque eu tinha parado de dar aula para abrir essa casa. E o que eu tinha era
lingerie e vibradores. E aí foi o que eu comecei a fazer, vender pijama, lingerie e sex shop. Bom, com esta fala, eu vou dar uma pausa aqui para a nossa participação especial que acabou de entrar. Oiê! Tá por aí? Cadê onde é que você está? Aqui. Estão me vendo, gente, no meio da rua, mas com muito amor. Boa noite, vocês todas, super dona de si. Eu sou Thalita Rebouças. Estou aqui com um minuto na mão. Felicidade inegociável, porque quando a Suzana, que é minha irmã, minha grande amiga, me falou para estar aqui com vocês, eu falei, eu vou ler um pouquinho para elas, porque eu estou com 25 anos de carreira, 28 livros, livro traduzido para um bando de gente, mas eu faço livro para adolescente. Aí, quando eu fiz 45, a menopausa chegando como um trator. Eu brinco que dos 74 sintomas, eu devo ter tido uns 72. Então, eu me sinto PhD em menopausa. E aqueles calores, o ressecamento da pele, ressecamento vaginal, porque não vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso sim. Coceira na pele, queda de cabelo, é uma delícia. Só que eu sempre ri muito das coisas da vida. Eu sempre optei por rir de mim mesma. E eu falei, caramba, se eu estou passando por isso, imagina, gente, eu fiz 50 no passado, e eu, no começo da pandemia, comecei a molhar o colchão de suor. E eu falei, cara, se eu ajudo tanto adolescente ao longo de mais de 20 anos escrevendo, vai que eu consigo ajudar mulheres da minha idade que vão passar, ou que estão prestes a passar por isso. Então, eu trouxe aqui 2 poeminhas para vocês. Ó, chamei de poeminha e vocês vão entender por quê. Porque a gente tem mania de não acreditar na gente, né? Se chama assim, riminha. Vê bem o que você vai fazer. Você tá velha para mudar. Era o que dizia a minha cabeça, mas eu precisava tentar. Resolvi chamar de riminha, coisa bem pequenininha. Olha que odeio diminutivo. Era insegurança o que eu tinha. Eu me botava para baixo, era o meu maior algoz. Tudo que eu queria era calar minha própria voz. Ah, ninguém vai gostar, a vergonha que eu vou passar. Era um medo tão gigante de me arrepender, de sair do lugar. Um dia virei a chave de vez. Eu não queria desistir. É bobagem? É poesia? Quer saber? Tô nem aí. Tenha isso, o nome que for, faz bem para mim e para muita gente. E de forma despretensiosa, tem ajudado, curiosamente. Olha que eu nunca pensei e muito menos planejei falar com um novo público, redigir minha própria lei. Tudo bem ser feliz num instante e no outro chorar igual a um bebê. A única coisa que não pode é deixar sua mente enganar você. Eu acho que isso... Obrigada. Eu acho que tem muito a ver com o Instituto isso, né? Vocês estarem aí dispostas a se desafiar, a desafiar o que esperam de vocês, o que vocês acham que esperam de vocês, porque a gente é assim. Ai, que bom, eu tô vendo 1000 palminhas, maravilhoso, demais, lindo. Ai, que bom que vocês gostaram. Porque eu senti isso, que vocês certamente sentiram, e eu estou falando de um lugar, de uma escritora, né, bem-sucedida, que estava com um público cativo há tantos anos. Tem gente aqui falando que a filha me lê, e eu resolvi mudar. Sabe aquela música da Rita Lee? Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer.
E é isso que vocês estão fazendo aqui, meninas, e vocês que merecem todo o meu aplauso, porque é muito importante, até prova em contrário, a vida só tem essa aqui. E é muito importante que a gente seja feliz. Por isso que o título se chama Felicidade Inegociável. Não negociem a felicidade de vocês com ninguém, porque só a gente... Sabe aquela música do Caetano? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é? É isso. Só a gente sabe onde calo aperta. E eu acho que não fazer e se arrepender de não ter feito é tão ruim, porque a gente vai sempre ficar naquele e se eu tivesse feito, e se? Esse livro, amor, é super bem vendido. Ficou entre os 15 mais vendidos do Brasil na lista da Veja. Eu lancei ele no ano passado. Está vindo outro livro aí, também para mulheres maduras, porque eu não quero deixar de falar com a minha galera. E eu não quero interromper aí muito a história de vocês, mas eu tenho um outro que eu separei aqui. Posso? Deve, Thalita. A gente está aqui, tá todo mundo arrepiado, eu acho, pelos comentários. Oba, então esse aqui, ó. Esse agora é para você que está com medo. Se chama medo. Segura na mão do medo e vai. Agarrada nele noite e dia, ele não te larga, então abstrai, faz amizade, vê o que sai. Sem medo não tem poesia, sem medo fica cinza e você é arco-íris, sem medo fica morno e você fervilha, sem medo fica escuro e você irradia. Medo de errar, de decepcionar, medo de pirar, de se frustrar. A verdade é que sem medo, ninguém muda... Ninguém muda nada de lugar. Vocês estão me vendo ainda? Eu fiz aqui, eu me travei. Pronto. Agora ninguém muda nada de lugar. Frio na barriga, taquicardia. O fracasso já é certeza. Mão suada, boca seca. Mas é no não saber que se esconde a beleza. Você já se perguntou como seria a vida sem medo? Uma calmaria apática, sem dor. É sem sentido esse enredo. O negócio é torcer para dar certo. Rezar, mandingar, ir no mar. Mas sempre com medo por perto. Porque é com ele que você vai voar. Maravilhosa, Thalita. Muito obrigada. Jesus amado. Que honra, que honra. Gente, não aguento, tô zerando a vida com a Thalita aqui. Ai, gente, olha, eu agradeço muito, me desculpa, o trânsito, eu queria estar na minha casa, muito fofinha, fazendo isso do computador mais bonito, mas o dia acabou correndo, e eu falei para ela, me aguenta aí, me espera, porque eu vou entrar, nem que seja para dar um gás de motivação para essas deusas, para elas nunca desistirem delas mesmas. Eu acho que é isso aqui que eu quero dizer. E mesmo que não leia, guarda esses 2 poeminhas, que não são poeminhas no diminutivo, porque fez vocês felizes e fez vocês motivadas. Então, muito obrigada. Estou vendo vocês aqui. Muito obrigada pelas palmas, pelos elogios. Eu espero de verdade que vocês guardem essas palavras na cabeça e no coração de vocês, para nunca vocês esquecerem que a deusa e a maestrina da vida de vocês são vocês mesmos. E o Instituto Dona de Si está aí para acelerar vocês todas. Um beijo imenso. Obrigada, Thalita. Obrigada mesmo. Desde a hora que eu falei com ela, sei lá, 1 mês atrás, ela já disse que estava dentro, que ela topava de participar com a gente. Ela é uma amigona da Suzana. A Suzana também fica muito agradecida pela tua participação especial. Muito obrigada, Thalita, mesmo no meio da rua aí, falando com a gente. No meio da rua, mas com muita felicidade que eu consegui entrar. Muito obrigada. Um beijo. Beijo, boa noite. Bom call aí para vocês. Um beijão. Obrigada, querida. Tchau. Beijo. Obrigada.
Uau, meninas! Maravilhoso! Que demais, né? Uma querida, uma querida. Eu não sei o que aconteceu aqui na minha tela, mas deu um trepe aqui. Tá, eu vou tentar me concentrar para voltar ao que eu estava falando. Vamos lá. Vou pedir de novo para desligar os microfones aí. Vamos lá. Cadê você? Tarará, tarará, tarará. Voltou? Sim. Tá. Bom, gurias, aí então eu estava falando que eu estava na minha vida lá, sofrenilda, vendendo vibrador, vendendo lingerie, né? E tentando descobrir o que fazia para pagar o aluguel desta casa gigantesca. Bom, aí, isso era março, né? Lá por julho, assim, exatamente 5 anos atrás, uma amiga minha, que também é cerimonialista, também trabalhava com eventos, me liga, me contando que o ex-marido dela, eles já estavam separados há 3 anos, e o ex-marido dela tinha conseguido manipular os seus 2 filhos pequenos. Na época, o menino tinha 3 anos e a menina tinha 4, e ele começou a fazer as crianças a mentirem. Sabe quando o final de semana é do pai, aí na segunda-feira a mãe pega os filhos, aí devolve na segunda, pega de novo, e aí fica aquela coisa de guarda compartilhada? Cada vez que a minha amiga ia pegar as crianças ou devolver, o cara chamava conselho tutelar, chamava a polícia, e assim, ela não entendia o que é que estava acontecendo, de fato. Cada vez que as crianças tinham algum hematoma, ele fazia uma denúncia, ele fazia um BO, como se ela estivesse machucando as crianças. Cada vez que ela cortava a unha das crianças, e a unha ficasse um pouquinho mais curta, ele tirava uma foto daquilo e levava na polícia para fazer outro BO. E ele foi implementando provas até que um dia o juiz entendeu que a minha amiga agredia os filhos dela. Então, em julho de 2020, essa minha amiga me liga dizendo assim: Ju, não chora, mas eu não sei o que está acontecendo, só que o juiz autorizou que as crianças fossem tiradas de mim. Por que ela falou não chora, né, gurias? Eu sou canceriana, então quando ela disse não chora, se abriu uma cachoeira na minha cara, eu nunca mais parei de chorar, eu chorava para frente, assim, só que, claro, em silêncio ali, para ela não ver que eu estava chorando. E aí eu entendi que eu não tenho filhos, mas se eu tivesse filhos, era eu que estava naquela situação. Ela ficou sem poder ter contato com o filho, com as crianças durante umas 3 semanas, mais ou menos. E o endereço das crianças foram passados para o pai. E aí, gente, entrou num processo de... Ela teve que responder até processo criminal. Foi um bololô de porcaria que esse cara fez. Cada vez, a gente estava lembrando até essa semana, cada vez que ela, depois que as coisas começaram a melhorar, assim, que ela podia pegar as crianças no final de semana, ela podia passar só os sábados com as crianças. A mãe dela tinha que estar junto. Eu ia de carro escondida e ficava filmando para caso acontecesse qualquer porcaria, a gente tinha alguma prova. Isso foram muitas vezes que a gente fez essa tentativa de arapuca ali, porque já que o cara estava ameaçando ela de diversas formas, isso não façam, tá? Isso é coisa de gente louca aqui que nem eu. Foram tantas vezes, ela tinha tanto medo do que esse cara era capaz de fazer com ela, que ela entrou numa pira muito grande. Ela entrou num looping de desespero, assim. E isso já faz 5 anos. E o que aconteceu? Na época, ela tinha um advogado que era homem, ele caiu fora, abandonou o processo dela, porque ele achou que o cara estava falando a verdade, que ela realmente agredia as crianças. Então, ela se viu desempregada, porque ela também não podia mais fazer eventos. Ela perdeu totalmente o contato com os filhos ali durante umas 3 semanas, até que daqui a pouco ela conseguia ver eles, assim, pouquinho, mas conseguia.
E o advogado dela caiu fora. Totalmente sem dinheiro, totalmente desamparada. E aí, então, foi que, quando ela me faz aquela ligação dizendo, Ju, não chora, a minha cabeça começou... virou uma minhoca, assim, um túnel de minhoca, porque eu não conseguia raciocinar. Eu falei, amiga, eu já te ligo, eu vou pensar aqui. Aí eu desliguei o telefone, chorei uns 10 litros d'água, e aí eu falei, eu sei o que a gente vai fazer. Eu tinha lingeries, como eu estava falando para vocês, eu tinha algum material de caixas, e aí então eu me vesti de pin-up aqui, que nem vocês estão vendo, fiz essa foto, e a gente criou um produto que se chamava Sex Box for Ladies, onde a gente vendia o que eu chamava de uma caixa de autoestima. Dentro dessa caixa vinha uma lingerie, um vibrador, lubrificante, mais alguns acessórios ali. E a gente vendia essa caixa a R$150 para arrecadar dinheiro para ela conseguir pagar uma advogada nova, alguém que defendesse ela, para ela tentar reaver as crianças. E aí, gurias, isso era uma segunda-feira, quando essa arte aí ficou pronta, e eu comecei a entrar em contato com as minhas amigas do WhatsApp, pedindo ajuda e contando a história dela. E aí eu fui até banida do WhatsApp nesse dia, porque eu comecei a receber enviar a mesma mensagem diversas vezes. Só que aconteceu uma coisa muito maluca, assim. Naquele dia eu vendi 30 caixas, naquela semana eu vendi 70 caixas, e as caixas foram parando em vários lugares do Brasil. Era gente da Bahia me chamando, era gente de Brasília, era gente de São Paulo, Rio de Janeiro. Muitas mulheres foram contando para suas amigas, e isso foi se fazendo uma rede. Só que o que aconteceu também que começou a me incomodar? Para cada mulher que eu contava a história dela, alguma mulher me contava uma história de volta. As histórias muito parecidas, histórias como a história da minha amiga, histórias como a minha história, dos meus casamentos, dos meus relacionamentos. E aí eu fui entendendo que existe esse padrão de comportamento dos homens. Histórias muito parecidas. Eu tenho certeza que muitas de vocês que estão me ouvindo já passaram ou conhecem alguém que passou por alguma relação abusiva. E aí eu pensei, peraí que tem um troço muito errado aí. Não dá para ser só vender caixa para ajudar minha amiga, a gente tem que ajudar mais gente. Ao mesmo tempo que tinha muita gente querendo ajudar a minha amiga e comprando caixas, começaram a aparecer várias profissionais querendo ajudar. E aí era manicure, era cabeleireira, era depiladora, dizendo eu quero ajudar de alguma forma. E eu dizia, peraí, temos muitas mulheres me contando histórias parecidas que precisam de ajuda e temos muitas mulheres querendo ajudar. Como é que eu faço esse match? Foi aí, então, que eu criei o Instituto As Lolas. Na verdade, no começo era só um projeto, o Instituto virou ano passado, quando eu consegui fazer a documentação. E volta só um pouquinho, antes de eu começar a contar aqui a história das Lolas, como eu estava contando para vocês, eu abri essa casa, aí veio a pandemia, aí veio o falecimento do meu padrasto. Aí, gente, eu tinha um namorado nessa época, que fez o mesmo acordo aquele que o meu pai fez com a minha mãe. Eu entrei com os glúteos e ele entrou com o pé. E a minha amiga sofrendo violência doméstica. Então, em 2020, na verdade, aqui está errado esse ano, em 2020 eu tive uma grande depressão. Eu fiquei muito mal. No final de 2020, início de 2021. Eu entrei num buraco que eu não sabia mais como sair, assim. E, ao mesmo tempo, eu estava criando o projeto As Lolas. E, de alguma forma, foi o projeto que me ajudou a sair desse buraco. Para eu sair da depressão, eu precisei fazer muitas coisas, muitos movimentos, que eu vou contar para vocês lá no final dessa apresentação. Mas eu sabia que eu precisava ajudar pessoas. Então, da mesma forma que eu fui me ajudando e descobrindo como que eu saía, porque, assim, chegou nesse momento que meu namorado me deu um pé na bunda, eu estava tão no fundo do poço que eu bati o pezinho na água, assim, sentia aquela água e eu pensei, como é que eu faço para sair daqui? Então, eu fui pensando em estratégias para sair desse buraco e, ao mesmo tempo, eu fui me pegando em ajudar pessoas. Então, eu também entendi que ajudar pessoas também era uma forma de me ajudar. Bom, a depressão eu deixo lá para o final dessa apresentação. Antes disso, eu quero falar do Instituto As Lolas, que é um dos meus grandes amores da minha vida também.
como é que eu gosto de apresentar as Lolas para vocês? Olá, nós somos as Lolas, um grupo de amigas e profissionais de diferentes áreas que se uniu para ajudar outras mulheres a saírem de relações tóxicas com orientação jurídica, psicológica e também construindo iniciativas para buscar capacitação e independência financeira. Nesse processo todo, gurias, eu entendi que muitas mulheres ficam nas suas relações abusivas porque não têm grana, às vezes nem para pegar um ônibus e fugir com seus filhos. Essa minha amiga, ela ficou no casamento por 13 anos, mas por 2 anos ela ficou fazendo terapia e trabalhando e juntando dinheiro para um dia conseguir se separar do cara. E mesmo assim, 3 anos depois, divorciada do cara, o cara dá um jeito de tirar os filhos dela. Então, a gente tem que ter um preparo emocional e um preparo psicológico e financeiro muito grande, porque a nossa justiça no Brasil ainda é muito injusta. Então, nesse meio desse caminho todo que eu falei para vocês, eu fui conhecendo muitas mulheres que precisavam de ajuda. Então, vocês estão vendo aqui que nessas fotos, nós estamos todas de máscara, isso era 2021, já nós fazendo os primeiros cursos das Lolas. Esse primeiro curso aqui, dessa primeira foto, era um curso de churrasco, para as mulheres aprenderem a assar carne e também trabalhar como profissionais, né, sendo churrasqueiras aqui no Sul. Esse curso aqui, acho que foi um curso da Giovana, né, Giovana é nossa educadora agora, essa aqui, ó. A Giovana deu um curso de spa facial. Aqui foi um curso de arranjos florais. Essa mocinha bonita aqui vai ser nossa palestrante daqui uns dias, ó, a Tati Moraes. E aí, gurias, essas mulheres, o que eu acho mais incrível do Projeto As Lolas é que, além de a gente dar cursos profissionalizantes para as mulheres, várias delas, como a Rebeca, essa moça que está aqui, ó, a Rebeca, ela fez o nosso curso, o nosso primeiro curso, a Rebeca estava lá, e depois ela disse, Ju, eu sou depiladora, eu também quero ser professora, eu quero dar curso. Então, as alunas viram professoras e acabam se fortalecendo e se empoderando de alguma forma. Vai dizer que isso também não é, de alguma forma, ser dona de si. Bom, nossos primeiros cursos, então, foram de depilação. A gente também teve cursos de redes sociais, de escovista. Então, a gente fez vários tipos de cursos já nesses 5 anos, tá? Então, o que já rolou nesses 5 anos? Teve vários cursos que a gente deu em vários lugares da comunidade. Antes eu fazia naquela casa de festas que vocês viram, mas depois que acabou a pandemia eu já não tinha mais grana para bancar aquilo, eu tive que fechar a casa, e aí eu comecei a levar os cursos para dentro das comunidades. Então aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente vai para Bom Jesus, Vila Cruzeiro, na Restinga. Então onde me abre as portas, eu acho uma profissional voluntária, vou lá, arrecado dinheiro de alguma forma, vendendo caneca, vendendo camiseta, ou pedindo mesmo no Instagram verba, compro o material e a gente vai lá dar um curso profissionalizante em um dia para essa mulher conseguir fazer uma renda. Eu já dei várias entrevistas para podcast, para jornal, enfim, virei uma grande cara de pau nesse meio desse caminho aí, para também divulgar mais o Projeto As Lolas. Virei palestrante. Eu que odiava, eu sempre falo aqui para vocês, né, que eu odiava falar, ser filmada e gravar vídeos. Agora eu pego o microfone e estou aqui falando para vocês, sem problema nenhum. Apesar de ter ficado um pouquinho nervosa, mas azar, deixa o nervosismo de lado e eu simplesmente vou. A gente já fez passeios, eu ganhei já ingressos para a gente passar um dia na piscina com as mulheres e as crianças, então a gente foi para um parque aquático. Na enchente, eu fiz tudo que vocês podem imaginar, que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, uma enchente muito feia ano passado. Além de muitas doações, né, a gente conseguiu doações de diversos tipos de móveis, de roupas, eu enchia meu carro, eu levava para tudo que era lugar. Eu inventei também o mutirão das Lolas. Eu juntava uma mulherada de 15, 20, 30 mulheres, a gente ia para algum abrigo e organizava as doações. Vocês estão vendo aqui, ó, como é que era a sala antes, como é que era a sala depois. Então, a gente vai dando um jeito de ajudar mais pessoas. E até que, no início do ano passado, eu brinco que um dia eu estava aqui belíssima na minha casa, assistindo um filme na TV, e aí, do nada, meu telefone apita ali, eu vou ver uma mensagem do WhatsApp, e uma atriz me chamando, querendo fazer uma parceria comigo. Eu falei, o que está acontecendo? Suzana Pires me chamando, como assim?
A Suzy ficou sabendo da movimentação das Lolas, né, que eu tinha uma ONG em Porto Alegre, e me convidou, então, para fazer a conexão do Instituto Dona de Si junto com as Lolas. E para mim foi muito bom, porque, na verdade, ela me convidou para trazer as mulheres da minha ONG para fazer a jornada. O que acontecia, né, gurias? A gente dava os cursos para as mulheres, assim, curso de depilação ou curso de design de sobrancelha, e aí muitas delas não se sentiam capazes, não se sentiam merecedoras, não se sentiam com a possibilidade de dar continuidade naquilo. Então, quando a Suzy me explicou o que era a jornada, eu falei, graças a Deus, Senhor, obrigada, porque a jornada traz todo o fortalecimento emocional que as Lolas não tinham, então encaixou todas. E aí, né, gurias, a gente fez toda aquela movimentação ali de trazer as mulheres das Lolas para dentro da jornada. Nisso, a Suzana já me convida para ser educadora. Nisso, eu já viro acelerada também, porque eu começo a assistir as aulas para entender o que era a jornada Dona de Si. Nisso, acontece a enchente, o que deu uma grande bagunçada na nossa vida aqui da Mulherada Gaúcha, tanto que nosso primeiro evento presencial nem aconteceu, porque estava a metade da cidade embaixo d'água. E aí, no final do ano, então, a Suzana me convida para ser a gestora aí do Instituto. Então, eu sou muito agradecida, porque às vezes a gente dava curso para 10, 15 mulheres no final de semana, e quando a gente tem quando eu tenho a possibilidade de estar, de alguma forma, atendendo aí mais de 1.000 mulheres do Brasil, meu Deus, eu nem imaginava, eu nem podia sonhar com isso. Então, quando a gente fica enchendo o saco de vocês e puxando vocês pela orelha e puxando vocês pela mão para dizer venham com a gente porque é possível, é porque realmente é possível. O que esse instituto faz para vocês e para nós também, porque ele me ensina muito, me ensinou muito como acelerada e me ensina muito como gestora. Que uma vez dona de si, sempre dona de si, como o time das cariocas fala, né? Depois que tu entende, que tu te empodera, que tu te fortalece, é difícil tu voltar lá para aquele buraco. Cada vez que eu vou esmorecendo, que eu vou talvez ficando deprimida e que eu talvez vá botar meu pé lá no fundo do poço, eu já não alcanço mais aquele fundo do poço. A minha depressão nunca mais vai ser, a não ser que eu realmente me largue para as cordas, que eu me solte totalmente de vez e que eu pare de me cuidar. Eu nunca mais vou descer tão baixo. Eu não me permito mais isso. Bom, até aqui, as Lolas em 5 anos, 4 na verdade, né, 2020 foi o começo, a gente já atendeu mais de 800 mulheres, eu já tive mais de 20 professores voluntários, e esses 20 professores são mulheres que repetem, né, os cursos, então não foi uma professora que deu um curso, na verdade elas dão várias vezes, vários cursos, e as idades das mulheres são de 15 a 60, mas eu já tive aluna de 12, já tive aluna de 70, e a gente já teve mais de 60 cursos realizados aí pelo Instituto As Lolas. Ano passado, eu não tinha CNPJ, eu deixei de ganhar muita doação em dinheiro, porque eu não tinha CNPJ, mas no final do ano eu conheci uma grande pessoa, que é a Desirê, que hoje ela não está aqui nos assistindo, porque a mãe dela caiu e ela me avisou agora há pouco que ela estava de ambulância indo para o hospital com a mãe dela, mas ela também está sendo nossa acelerada esse ano. A Desirê é contadora e fez o CNPJ da ONG para mim. Então, se ela estiver assistindo essa aula depois, não vou nem falar aqui, porque senão eu vou me emocionar, mas ela sabe da gratidão que eu tenho por ela ter aparecido na minha vida. Essa frase aqui, normalmente, é as frases que eu começo essa mentoria, mas eu não quis começar com ela para não assustar vocês já de largada. Então, eu vou falar elas agora. 1 a cada 3 mulheres sofreu violência doméstica ao longo da vida, segundo a ONU, em 2021. O Brasil é o 5º país no mundo no ranking de violência contra a mulher. Em 2022, o Brasil bate recorde de feminicídio com uma mulher morta a cada 6 horas. E mais de 60% das vítimas de feminicídio são mulheres negras. Nesses 4, 5 anos de Lolas, aí, gurias, eu comecei a fazer muitos cursos de violência doméstica para entender mais a linguagem, para entender o que era. E eu entendi que esse instituto, ele não é só para ajudar pessoas, ele também me cura. Cada vez que eu converso e falo sobre ele, que eu dou uma palestra, ele me cura. Ele honra a minha mãe, ele honra a minha avó, ele honra a minha ancestralidade.
E por mais difícil que seja a gente falar sobre esses assuntos tão difíceis, é importantíssimo que a gente continue falando, porque é 2025 e a gente continua vendo mulher apanhando, a gente continua vendo mulher sendo morta, a gente continua mulheres e homens sofrendo racismo, então isso não pode mais. A gente tem que falar sobre isso cada vez mais. O Instituto vem com isso com força total, para a gente se empoderar, se fortalecer, para ninguém mais passar por isso. Bom, aqui eu coloquei para vocês, eu não quero ler sobre, mas eu vou deixar na apresentação que vocês vão receber depois, que é o nosso violentômetro. Porque quando eu falo que eu tenho uma ONG sobre violência doméstica, muitas mulheres me dizem, mas eu nunca passei por violência doméstica, eu nunca apanhei. Lembrem que relações abusivas e violência doméstica têm muitos níveis. Muitos níveis. Até aquele cara que faz tu não acreditar no que tu está falando. Até aquele cara que diz que não te trai e está te traindo. Até aquele cara, como acontecia comigo, que não trabalha. Os meus relacionamentos, vários dos caras, eles davam um jeito de sempre estar desempregado. Lembra que eu falei para vocês que eu trabalhava dando aula o dia inteiro? Eu tive vários namorados que, coitado, não consigo trabalhar, ninguém me aceita. Isso também é de uma forma, é uma forma de ser abusiva com vocês. Então, vamos ter cuidado. E uma coisa que é muito forte para mim, eu não tive filhos, mas eu fui filha. Eu tive uma mãe, como é que a gente fala? Uma mãe solo, né? Muitas mulheres dizem assim, eu fico casada por causa dos meus filhos. Só que quem bate numa mulher, e não necessariamente bate com agressão física, está machucando a família inteira. Tem uma amiga minha que diz assim, ele não foi um bom marido, mas ele foi um bom pai. Como assim? Se o cara te destratava na frente da tua filha, o que tu está ensinando para ela? O que tu acha quando a tua filha tiver relacionamentos, que espelho ela vai ter? Qual é o reflexo que ela vai ter? Como é que ela vai permanecer nas relações dela? Quem que ela vai imitar? Então, pensem nisso, gurias. Aqui eu peguei mais umas figurinhas de Instagram, como eu falei para vocês que eu gosto, ó. Aqui tem ela quando é sua namorada e ela quando é sua esposa. E aí tem um comentário sensacional embaixo que diz assim, é porque a primeira é como a família trata ela e a segunda é como você a trata. Eu era bem essa pessoa aqui, eu era toda bonitinha, até que eu comecei a namorar com um cara que realmente me agrediu até fisicamente, eu vivia destruída, infeliz, feia, até que eu consegui sair daquele relacionamento. Aqui, se uma pessoa te trata como se não se importasse com você, acredite, é verdade. A gente acha que o cara está brincando às vezes. E quando eu falo cara, relações abusivas não são somente de parceiros amorosos, tá? E também não é só uma relação heterossexual, pode ser relações homoafetivas também. Pode ser mulher com mulher, pode ser o teu irmão contigo, pode ser o teu pai contigo, pode ser a tua filha contigo. Relações abusivas dentro de um âmbito familiar. Existe uma diferença dos relacionamentos, cuidado versus controle. O cara, quando diz você consegue, ele te incentiva, ou quando o cara te controla dizendo, eu falei para você fazer assim. Quantas de nós ficamos, às vezes, numa zona de conforto, até que a gente consegue sair disso e percebe que realmente não tinha conforto nenhum, era uma zona total de desconforto. Mas como, gente, que eu vou querer chegar num destino diferente se eu vou estar sempre pegando a mesma estrada? Eu tive, como eu falei para vocês, alguns relacionamentos com diferentes homens. Uns mais agressivos, uns mais legalzões, amizades legais, amizades não tão legais. Mas qual era a peça, a mesma peça que tinha em todos os jogos? Eu. Uma pessoa muito permissiva, uma pessoa que me sentia um lixo, uma pessoa que se sentia muito rejeitada.
porque a rejeição lá do meu pai biológico ficou comigo impregnado na minha vida por muitos anos. Até eu entender isso foi muito difícil. Mas como é que a gente faz para quebrar esse padrão? Através do autoconhecimento. E como que a gente faz para ter mais autoconhecimento, né? Aqui, antes de a gente ir para a parte boa dessa mentoria, sobre o ciclo que a gente estava falando, tá? O avô é agressivo com o pai. O bisavô, eu acho aqui, né? O bisavô é agressivo com o avô, que é agressivo com o pai, e esse pai decide ser bondoso com o filho. Ele pode encerrar aqui. E aí esse filho para esse ciclo. Ele não continua sendo esta pessoa desta família no sentido de ser um outro abusador. Olha essa avó aqui, a bisavó, né, que chama a filha de tonta, aí depois a avó chama a filha de chata, e essa filha aqui encerra esse ciclo, elogiando as suas filhas, dizendo o quanto ama, dando amor a elas, e essa criança se sente amada, se sente respeitada e se sente mais valorizada. Então, gurias, chega da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Chega disso. Eu honro a minha família com o Instituto As Lolas, como eu falei para vocês. Eu honro a minha família fazendo diferente. Eu digo que eu sou a ovelha mística da minha família, porque na minha família tivemos muitos abusadores, e eu me nego a continuar sendo essa pessoa. Muita gente da minha família não entende o que é o Instituto As Lolas. Tem muita gente que acha legal, mas assim, tu não tá fazendo demais? Como assim tu fica nos teus domingos dando curso? Por que tu não fica descansando? Eu tenho algumas discussões ainda com a minha família, com a minha mãe, às vezes, também, que tenta se desconstruir, mas ainda é uma pessoa com suas crenças muito limitantes. Então, lembrem que, para um bom abusador, precisa existir uma boa vítima. Cabe a gente querer continuar sendo essa vítima ou não. Então, gente, a primeira coisa que eu aconselho para vocês é terapia. Terapia não é coisa de gente louca. Terapia é autoconhecimento, e autoconhecimento é vida. E vocês têm uma baita de uma oportunidade de fazer terapia aqui com o pessoal da SAS. Eu sei que é um pouquinho mais difícil, tem que todo um processo, a gente tem que solicitar, tem uma demora, tem uma demanda, né, para elas atenderem, mas se eu fosse vocês, para quem ainda não pediu, solicita para a educadora de vocês o contato da SAS, se inscreve, que elas vão entrar em contato com vocês, porque tem outra frase que eu sempre digo bateu, doeu, pega que é teu. Se alguma coisa do que eu estou falando aqui deu um desconforto em vocês e tem alguém aí me odiando, é porque talvez vocês tenham que olhar um pouquinho para dentro. Esses dias eu fui numa palestra da Lúcia Helena Galvão, que é uma professora de filosofia, e ela começava a palestra assim, dizendo assim: uma boa palestrante não é aquela palestrante que todo mundo sai da palestra dizendo, nossa, que palestra incrível. Uma boa palestrante é aquela pessoa que vai deixar vocês se sentindo um pouquinho desconfortáveis, porque vai fazer vocês pensarem. Eu estou, desde domingo, preparando tudo que eu queria falar para vocês aqui. Eu já dei essa palestra algumas vezes, eu modifiquei muito das coisas que eu ia falar. Eu rezei muito e pedi para Deus me ajudar no que tudo que saísse da minha boca fosse tocar no coração de vocês de alguma forma, e que, claro, de uma forma positiva. Que eu fosse falar coisas para vocês que fossem dar um desconforto, mas no sentido de dar uma virada de chave boa. Então, se alguém aí tá bravo comigo, desculpa, mas a gente está aqui também, vocês já viram as primeiras aulas da Suzana, né? Não é bolinho. Muitas das minhas amigas, e até para mim mesma, assim, parece que ela olha dentro do olho da gente e fala verdades bem duras, né? Então, gurias, essa mentoria de hoje é para fazer a gente raciocinar, tá bom? Agora vamos para a parte mais leve, pelo amor de Deus. Deixa eu tomar um gole d'água. Quem quer falar comigo? Nada de se desculpar, viu, Ju? Toca a ficha. Obrigada. Eu não estou vendo o chat aqui, tá, gurias? Porque eu estou na apresentação, depois eu vou
Eu vou ler o que vocês estão escrevendo. Bom, gurias, uma coisa que eu estou fazendo 45 anos amanhã. Eu falei que essa mentoria vai ficar aqui até meia-noite, porque eu quero parabéns ao vivo. Eu digo que eu faço aniversário junto com as Lolas, né? Porque as Lolas também nasceu ali por julho, agosto. Então, eu estou fazendo 45 anos amanhã, as Lolas estão fazendo 5 anos. E uma coisa que eu aprendi, tipo, ontem, é que amor próprio é diferente de egoísmo. Eu sempre coloquei, lembra que eu falei para vocês que eu precisava muito que os outros me aceitassem. Então, eu sempre coloquei os outros em primeiro lugar. Eu deixei muito de pagar as minhas próprias contas para fazer curso para as Lolas. Eu deixei muito de fazer coisas por mim para agradar os outros, para dizer sim para os outros. E quando eu entendi, e eu acho que a jornada também me ensinou muito isso, que eu não estava sendo egoísta, mas que sim, eu estava construindo a minha base, tendo um pouquinho mais de amor próprio, tapa na minha cara. Amor próprio, gente, é uma construção. E assim, como eu falei para vocês, eu nunca mais vou chegar naquele fundo do poço da depressão total e absoluta. Mas, às vezes, eu tenho até uma mesa aqui que eu coloquei, porque o amor próprio ele é uma mesa com muitas pernas. O amor próprio, ele é habilidades sociais, são as amizades que a gente faz. É a autoaceitação, é o me respeitar, é o me entender. Grupo de apoio, que nada mais é do que temos aqui. É ter mais confiança. E, às vezes, essas pernas aqui, elas bambeiam, né, gurias? Então, assim, é um autocuidado constante, diário. E tá tudo bem se algum dia essa perna meio que dá uma capengada. Contanto que eu não fique lá muito tempo. Tem dias que eu tô muito triste. Eu vou lá no meu quarto, me encolho, fico numa posição de conchinha, chorando, e pronto, passou. O que eu faço para sair daqui? Então, é preciso uma constância diária. Não é fácil ser feliz. Não é fácil. Essa nossa vida, vamos combinar. Essa vida não é um morango doce. A gente tem BO para todos os dias, a gente tem conta para pagar, Cara, é muita coisa para dar conta. Então, assim, todo dia a gente fazer um pouquinho. Então, como é que a gente faz para não cair mais em relações abusivas? De relacionamentos amorosos, de amizades abusivas, e como é que eu faço para ser mais feliz nessa vida não fácil, vamos dizer assim. Vou falar coisas que funcionam para mim e que eu acho que funcionam para muita gente, tá? Pelas pessoas aí com quem eu converso e convivo. A parte física. Eu sou educadora física, já aposentada, mas a atividade física é extremamente importante, gurias. Mas eu não tenho grana para fazer uma academia. Muito tempo eu também não tive grana. Quando eu não estava dando aula, eu treinava em casa. Ou eu tenho uma praça perto da minha casa que eu caminho todo dia de manhã, porque eu preciso pegar sol, eu preciso estar em contato com a natureza, eu preciso fazer um movimento diferente. Eu preciso dormir bem. Eu sei que às vezes não é possível a gente dormir muitas horas, mas se a gente conseguir dormir 4, 5 horas bem, já é topíssimo. Ter uma alimentação razoável. O que eu faço, né? Que está errado. Eu como muito doce. Eu podia só me alimentar de chocolate. Seria incrível para mim. Muita gordura. A gente tem que cuidar isso também. Né? Quando a gente fala de alimentação saudável, eu sei que não é fácil para todo mundo. Tem muita gente que às vezes não tem nem o que comer. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que tem gente que dá prioridade, às vezes, para deixar de pagar uma conta para comer uma porcaria. Tentar ser mais produtivo de uma forma mais saudável. Quantas horas a gente passa nesta porcaria aqui, ó? Quantas horas rolando WhatsApp e Instagram para cima, vendo nada? Quando a gente podia estar assistindo uma aula de Suzana, uma mentoria incrível. Não necessariamente a minha, tivemos várias aí. Então, da mesma forma que a gente alimenta nosso corpo, a gente tem que cuidar como a gente alimenta a nossa cabeça. Eu sou uma pessoa que eu já não tenho mais televisão em casa, eu não assisto notícia, eu fico até meio burra, meio
limitada, assim, como é que fala? Abilolada. Eu não sei das notícias de guerra, porque isso me faz muito mal. Eu não consigo ir lá resolver as tretas do Oriente Médio, então, assim, eu não quero saber. Eu prefiro não saber do que eu ficar aqui sofrendo, estão queimando, jogando criancinha. Eu não quero, eu não consigo lidar com isso. Então, eu tento, de alguma forma, ler mais coisas mais saudáveis e ver as coisas de uma forma mais positiva. Cuidado emocional. Eu sou uma pessoa que tem muita ansiedade, então eu comecei a praticar, né, quando eu tive depressão, eu comecei a praticar meditação. Foi na época que eu conheci o Thiago Taton, que eu trouxe para vocês fazer a mentoria com eles, para fazer a mentoria dele para vocês, porque me ajudou demais nessa época também a me conectar, a não ficar imaginando desgraceira, porque a vida já tem desgraça, então eu vou ficar imaginando mais desgraça, não vai dar certo, não vou sair da minha cama. Tentar me perdoar mais. Quantas cagadas a gente já fez na vida, e a gente pega e fica remoendo aquilo na cabeça milhões e milhões e milhões de vezes. Eu era craque nisso. Eu adorava me auto-sabotar. Tentar olhar as coisas de uma forma mais positiva. Terapia, vamos de novo na terapia, que eu acho que ela é incrível. Eu faço terapia já há 22 anos. E, assim, às vezes eu deixo de fazer várias coisas para poder deixar minha terapia em dia, porque ela realmente me ajuda demais. A parte social, dar e receber, ter relações mais saudáveis e fazer um voluntariado. E aí eu já vou puxar para a parte espiritual aqui, ó. A gente está falando de meditação, conexão com a natureza, oração, entregar o seu melhor. A parte espiritual não necessariamente ligada a alguma religião, tá, gurias? A gente nem fala de religião aqui dentro do Instituto, mas a espiritualidade é ser uma pessoa mais espiritualizada. Dar bom dia pro cara da padaria, dar bom dia pro moço lá da roleta do ônibus, dar bom dia pro motorista, não espraguejar as pessoas, não tentar... Eu sou muito energética, eu acho que quando a gente joga a raiva para fora, essa raiva reverbera e volta para ti. E eu já fui muito raivosa. Lembra que eu contei da minha família? Eu era uma pessoa extremamente reativa e agressiva. E até nisso a meditação me ajuda, porque antes, qualquer coisa era 2 palitos para virar minha chave. 2 palitos, eu estava furiosa, eu já estava xingando as pessoas com o dedo na cara delas. Então, a meditação te dá aquele 2 segundos para tu respirar. Ai, olha, eu tô ficando braba. O que eu vou fazer com isso? Então, tudo isso aqui que eu tô falando para vocês são formas de autocuidado. E pegando o que a Thalita Rebouças ali falou sobre coisas da vida, né? Quem te disse que ter filho aos 40 é tarde? Eu tenho algumas amigas minhas que estão tendo filho agora. A Cláudia Raia não teve com 50 e tantos filhos aí? Quem disse que começar uma faculdade aos 31 é tarde? Quem é que botou essas regras? Quem é que te colocou dentro dessa caixinha? Quem foi que disse que namorar aos 58 anos é tarde? Quem é que decide ser tarde? Quantas pessoas começaram essa jornada e estão se achando que não vão dar conta porque não é para mim isso daí? Por que não? Por que tu não te permite? Então, gurias, aqui tem mais algumas formas de a gente também sair dessa zona de depressão e tentar manter a vida de uma forma mais leve. Aqui é quebrar o ciclo de violência, de abusos, enfim, de várias coisas ruins da nossa vida. Terapia, eu vou falar terapia em todas as telas, em todas as lâminas eu vou falar de terapia. Autocuidado, tem um momento de exercício, um momento de fazer limpeza de pele, que eu nunca faço, Giovana não me escuta. Um momento de cuidar da tua unha, de passar gosma no cabelo, eu adoro passar babosa. Eu vou lá na rua, no meio da rua, às vezes cato babosa, sabe? Minha avó me ensinou, a gente raspa a babosa, passa nos cabelos, hidrata. Eu estudo, então estudar é extremamente importante. Fazer amizades, a gente já vai falar da rede de apoio, que é uma coisa que salva demais. E atividade física novamente, tá? E a gente vai falar agora de rede de apoio. Rede de apoio, gurias, é uma coisa que é o seguinte. A gente, às vezes, eu não sei quando é que foi que eu estava ouvindo a mentoria das gurias do Rio. Foi essa semana, eu acho.
e uma das gurias estava falando sobre que a irmã dela não tinha incentivado ela a fazer alguma coisa, ela tinha ficado muito triste. E aí eu falei depois que rede de apoio, às vezes, não está dentro da nossa casa. A rede de apoio, às vezes, não está no nosso relacionamento amoroso. No meu, quase nunca esteve. Eu tive um namorado que eu considero que foi legalzão comigo, e foi ele que me deu o pé na bunda na pandemia, então não foi tão legal assim. Mas foi por outros motivos. Às vezes não está com os teus irmãos. A rede de apoio, às vezes, não é a tua família. Mas a gente tem que tentar se cercar de pessoas que façam sentido para a gente. Eu digo que hoje a minha família mesmo são 4 ou 5 amigos que eu escolhi para compartilhar as coisas legais da minha vida. E são para essas pessoas que, quando acontecem coisas muito boas ou muito ruins, é para essas 5 pessoas que eu recorro. São pessoas que eu conheço há 3 anos, 7 anos, 5 anos. Para minha família, eu conto alguma coisa que outra para minha mãe, mas eu já conto para vocês uma história dela que... Enfim, vamos lá. 6 sinais de alguém que faz parte da sua rede de apoio. Sinal número 1. A pessoa não te procura só quando precisa de você, mas sabe se fazer presente na tua vida. Sinal número 2. Você consegue dividir o que está sentindo com ela sem medo de passar vergonha ou de ser julgado. Sinal número 3. Quando você se abre, a pessoa respeita a sua dor sem minimizar, sem querer encontrar explicações simples ou ficar dizendo que ela já passou por coisa pior. Que coisa bem chata quando tu tá querendo dividir uma coisa com a tua amiga, dizendo assim, amiga, eu briguei com fulano, eu tô aqui sofrendo, e a pessoa diz, mas comigo era bem pior. Eu sofri muito mais que tu. A gente não tá aqui com uma régua medindo quem sofreu mais, não é essa a pegada. Eu só queria desabafar contigo, querida. Dá para tu me ouvir hoje e amanhã eu te escuto. Sinal número 4. Ela apoia teus sonhos e fica genuinamente alegre com as tuas conquistas. Inclusive, ela gosta de saber a respeito dos seus projetos e do que tu pretende. Sinal número 5. Ela sabe discordar de você e fazer críticas construtivas, sem que vocês entrem em briga ou desrespeitem um ao outro. Sinal número 6. A pessoa sabe respeitar a tua opinião e não vira a cara quando você diz não. Você não sente que precisa inventar desculpas para recusar um convite dela. Por exemplo, pode só dizer a verdade. E essa pessoa, gurias, pode ser qualquer pessoa. Um familiar, um amigo, um colega, um vizinho. Talvez a pessoa não tenha todos esses sinais. Pode ser que vocês não tenham intimidade suficiente para ela manifestar tudo isso. Mas o importante é que ela está ali e que tu pode contar com ela. Uma coisa que eu vou contar para vocês, daqui um pouquinho antes de... A gente está quase finalizando, já vou abrir para a gente trocar, bater um papo. Vou contar uma coisa que aconteceu quando a Suzy me convidou, então, para ser gestora do Instituto. No final do ano passado, eu fui contar para minha mãe. Muito feliz que a Suzy tinha entrado em contato comigo, me convidando, então, para ser gestora do Instituto, e a minha mãe me olha e fala assim. Eu falei... Tá, mãe, tu não ficou... Eu falo com os braços, né? E aí, mãe, tu não ficou feliz? E ela disse, fiquei. Mas eu acho que é muita responsabilidade. Mas se tu acha que dá conta, tudo bem. Aí, primeiro momento, tu fica o quê? Putaça com a tua mãe. Fiquei furiosa, óbvio. Só que depois eu entendi, gurias, que o quê? Não é que ela não confie em mim, ela não é que ela não me veja como capaz, ela está me medindo com a régua dela. A minha mãe foi uma pessoa que não estudou, uma pessoa que não ela sobrevive, vamos dizer assim, coitadinha, ela é uma baita uma amiga, ela me ajuda um monte hoje, mas ela se enxerga na limitação dela. Ela não está se vendo na minha capacidade, entende? Então, hoje ela tem muito orgulho, e às vezes ela me manda mensagem dizendo, meu filho, estou muito orgulhosa de ti. Mas, quando eu fui contar para ela, mas, ao mesmo tempo, eu peguei aqueles 4, 5 amigos que eu contei para vocês e liguei para eles e fiz uma dancinha. Olha só, você é gestora do Instituto, e olha só, fechei outro negócio dos casamentos, e aí meus amigos pegam e dançam comigo. São essas pessoas que estão lá para torcer por ti. Então, assim, escolha para quem e com quem você compartilha a sua vida.
Tem um microfone ligado aqui, eu vou mutar. Só para eu finalizar minha apresentação, a gente já vai abrir para as perguntas. Aí, meus amores, eu quero, então, falar um pouquinho de network. Esses dias, a Dai, que está por aí, eu acho, a Dai foi nossa acelerada ano passado, é nossa acelerada esse ano, e a gente estava conversando ali pelo WhatsApp, e ela me disse assim, Ju, eu estava assistindo o vídeo um vídeo do nosso encontro presencial do ano passado, e eu vi que tem várias gurias que eu estou conhecendo nas feiras desse ano, e que eu conheci nos encontros presenciais do ano passado, então elas já eram da jornada, eu nem tinha me dado conta. Então, olha que incrível que é este instituto, te faz ligações e conexões com mulheres que se ajudam. E tem muitas de vocês que participam muito, que eu sei que estão aí, já tem umas com a mãozinha levantada, e tem outras que não estão aproveitando essa oportunidade, estão se sentindo solitárias, estão se sentindo incapazes, e daqui a pouco a oportunidade de conexão ou de melhoria está aqui. Simples assim. Tem encontro, toda semana tem mentoria conosco. Tem encontro com essas educadoras, que é um grupo onde as pessoas fazem as melhores conexões, porque, assim, por exemplo, o grupo da Patrícia, da Estilo Parque, que é a nossa educadora que está aí, é um grupo de mulheres que fazem feira, e elas se impulsionam para cima, e uma ajuda a outra. Quantas mulheres trabalham em salão de beleza, daqui a pouco não estão trocando figurinha? Aqui está uma grande oportunidade de uma grandíssima rede de apoio. Pode ser que eu faça uma grande amizade, eu aqui em Porto Alegre faço uma grande amizade com alguém lá da Bahia. Olha que incrível, a Juliana Castilho, que está por aí batendo palminha, a Juliana, vou contar na cidade, querida, não vem tu não, esqueci escapar. A Ju, eu encontrei ela esses dias, por causa de outras tretas aqui nem foi treta, na verdade, convidei ela para fazer participar da jornada. Eu conheço a Ju desde a minha primeira série, a gente se conhece, ali ó, tá botando coraçãozinho, a gente se conhece há 38 anos, ela está aqui na jornada. E nisso, ela já vai dar uma mentoria para vocês para falar de produtos de... Como é que é o nome, Juliana? Esqueci aqui. Para ensinar teu negócio no digital. Olha as conexões que a gente pode fazer. Sacou? A Jaque, da Marcas e Patentes, esses dias foi almoçar com a Flavinha, que é das nossas redes sociais. Nossa gestora, já está trocando figurinha. Alô? Vamos lá. Aí, agora, eu vou sugerir para vocês um exercício, tá? O exercício da âncora e do balão. Talvez vocês não façam agora, porque nem todo mundo vai ter um papel e uma caneta na mão, mas eu preciso que vocês façam disso depois dessa aula. Tema de casa. A gente vai pegar uma folha, um papel, dobrar em dois, tá? Tá bom? Estão vendo? Aqui eu vou escrever âncora. E desse lado eu vou escrever balão. Entenderam? De um lado âncora, do outro lado balão. Aí, na âncora, eu vou escrever tudo que me puxa para baixo. Como assim? A mãe da fulaninha que sempre te fala um negócio negativo. Vai colocar o nome lá da vizinha, aquela desgraçada, que todo dia tu passa por ela, em vez de ela te dar bom dia, ela te olha com cara feia. E tu já se sente saindo mal. Aquela tua chefe, que tu não aguenta mais olhar pra cara dela. E te distrata todo dia, quando tu chega no trabalho, ela te fala um negocinho. Eu tô falando só em mulher, né? Vamos falar em homem aqui também. O teu namorado, que tu pensa que ele vai te dar um impulsionamento, vai te dar uma palavra de amor. A sogra. Vamos para a âncora, essa sogra aí. Então, tudo que puxa para baixo, o trabalho que não está legal, âncora. Estou me sentindo, sei lá, não saudável. Não estou me sentindo bem com o meu corpo. Estou sentindo meu cabelo feio, âncora. Tudo que faz eu me sentir mal, âncora. Agora, tudo que faz a gente subir e nos impulsiona para cima, vai para onde? Para o balão. Tudo que nos puxa para cima, aquela amiga querida, o Instituto Dona de Si, as amizades que vocês têm,
tudo vai para o balão. Aí, vocês vão ter uma lista do que é ruim e do que é bom, certo? Qual é a lista? Tô me sentindo mal hoje, acordei meio azeda, tô com os ovos virados aqui, acordei meio ruim. Qual é a lista que a gente vai ler neste dia? O que vocês acham? Coloca para mim no chat aí. A lista do balão, que é o que nos puxa para cima. Vocês estão vendo ali que a mulherzinha da âncora está com um fonezinho aqui, ó. A âncora eu não escuto. Eu escuto o que é balão, o que me puxa para cima, o que me impulsiona, porque é isso que vale a pena. Eu vou ficar escutando quem me faz mal? Eu não! Eu já me faço mal, já não tem aquela voz crítica dentro da tua própria cabeça todo dia. Para que eu vou ouvir a vizinha? Para que eu vou ouvir o marido que me critica? Eu, hein? Tá louca. Lembra que a Elaine, acho que falou, que ela usou várias frases que eu uso também, que eu achei muito legal. A gente já se critica demais. Só que é o seguinte, ó, eu vou fazer 45 anos amanhã, que nem eu tô falando. Amanhã não, daqui a pouquinho. Eu convivo comigo há 45 anos. Há 45 anos que eu me critico de alguma forma. Eu me olho no espelho, eu não gosto da minha barriga. Eu me olho no espelho, eu não gostei do você gosta, eu não sei o quê. Eu tenho uma voz que me critica o tempo inteiro aqui. Quando vem a Giovana aqui na minha casa me contar que ela fez uma baita de uma bobagem no trabalho dela, eu vou chegar para a Giovana e vou dizer assim, porra, Giovana, tu também, né? De novo? Como é que tu faz essa bobagem? Eu vou dizer, Giovana, olha só, não é bem assim, também não precisa se culpar, vamos conversar. Às vezes eu dou um sacode, né, Gima? Não é... Eu não vou te dar um soco na tua cara, eu vou te acolher e vou dizer, peraí. Então, por que a gente se chicoteia, a gente se critica tanto? Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Eu sou a pessoa com quem eu convivo todos os dias. Mesmo que... Oi, Vicente. Mesmo que eu tenha filhos, se eu vier a faltar, se eu ficar doente, se eu entrar em depressão, quem cuida dessas crianças? Quem cuida desses filhos? Então, eu preciso dar prioridade para mim também. E me cuidar, e me ouvir, e ouvir os meus balões. Beleza? Aqui mais umas frases antes da gente terminar, que eu gosto de frases prontas. Relacione-se com pessoas mentalmente saudáveis, francas, abertas, objetivas e sinceras. E prestando atenção aqui, tá? Aquelas pessoas que dizem assim, ah, mas eu sou verdadeira, eu sou sincera. Mas se a pessoa é grosseira, não é esse tipo de sinceridade que a gente está precisando, não. Você já tem um mundo para enfrentar, um jogo complexo para vencer e crescer na vida. O que você quer é um parceiro. Alguém que some, te respeite e te apoie. Não alguém que te ignore e te faça joguinhos. Bagunce o seu emocional e seja mais um adversário competindo contigo. Se não trouxer paz, não compensa. A gente precisa parar de insistir onde não tem retorno. Gasta energia demais tentando puxar quem não quer caminhar junto. Tentando entender sinais confusos de quem sabe o que sente, que nem sabe o que sente. Chega disso. A vida já anda corrida demais para a gente ficar se desgastando com ausência disfarçadas de presença. Vamos focar em quem soma, em quem aparece sem ser chamado, em quem demonstra com atitudes e não só com palavras. Menos expectativas, mais reciprocidade. Menos cobrança, mais conexão real. Quem quer se faz presente, o resto é ruído. Essa mulher que eu sou hoje é a soma de todas as decisões que eu já tomei na minha vida, as boas e as ruins. E essa mulher eu aprendi a admirar. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com a maturidade também, sabe? A parar de se culpar e de se julgar pelas coisas bestas e erradas que já fez nessa vida e agradecer pelas coisas bestas e erradas que já fez nessa vida, porque são essas coisas que fez eu ser quem eu sou hoje. E se tiver alguma coisa incomodando, a gente vai lá e tenta corrigir. Quem é que eu posso ser hoje para no futuro, para amanhã eu ser diferente? Qual é o meu objetivo de mulher? Quem eu quero ser? Bom, para eu ser aquela, eu tenho que começar hoje. Eu tenho que fazer mudanças aqui, ó.
Você cresce quando para de se comparar e começa a se construir. Quando você acredita que merece o melhor, algumas relações, pessoas e lugares vão ficando para trás. Quantas amizades daquelas que eu falei para vocês que eu tinha tantas, quantas foram ficando e que não valem a pena realmente permanecerem comigo, né? Eu já não sou quem eu fui e ainda não me tornei quem eu quero ser. Opa, vamos de novo. Já não sou quem eu fui e ainda não me tornei quem estou nascendo para ser. E como então dizem as gurias do Rio, uma vez dona de si, sempre dona de si. E eu conto com a ajuda de todos vocês para acabar com o ciclo de violência e fazer um mundo melhor, porque juntas somos muito mais fortes. Isso aqui é uma grande rede de apoio, gurias, então não vamos perder essa oportunidade dessa troca. Tá bom? Ai, falei, hein? Falei bastante. Parei de compartilhar a tela, eu vou tomar um gole d'água e aí a gente abre para as perguntas. Viu como eu virei palestrante pra caramba? Ju, antes de abrir para as perguntas, posso deixar a nuvem aqui? Que aí depois você vai parar de gravar, não vai? Vou. Olha eu de Então, vou cobertinha aqui, Flavinha. Vou jogar a nuvem aqui, hein, gente? Respondam, please. Ah! Ju vai ter palavra-chave, frase-chave. Isso que eu ia falar. Palavra-chave é o exercício jogo ou balão. As pessoas têm que me dizer como é que é o nome do exercício. Jogo ou balão, não. Âncora ou balão. Eu esqueci da nuvem de palavra. Ainda bem que tu tá aí, Flavinha. Perguntaram ali se pode alguma coisa estar nas duas listas. Pode sim. Por exemplo, uma pessoa, às vezes ela é legal, às vezes ela não é. Aí a gente pode colocar essa pessoa tanto no balão quanto na âncora, porém a gente põe numa balança. Né? Se às vezes, vou pegar aqui um relacionamento, por exemplo, uma pessoa que te bota para cima e te bota para baixo, legal? Não sei. Tem que pensar bastante sobre, né? Perfeito, Liliane, Antônio, eu sempre falo essa frase também. Tem certas pessoas que, não é certas, são várias. As pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. A inveja é uma desgraça da cabeça humana, né? A Suzana disse aqui, ó, que a sobrinha diz que não gosta dos vídeos dela. Existe uma coisa que é desseguir. Simples assim, ó. Puf! Para de seguir, ó, não precisa te assistir. Por que essa pessoa, né, Suzana, por exemplo, não diz assim, ó, tia, olha só, a gente podia melhorar tal coisa nos teus vídeos, ó. Esse teu vídeo aqui não tá legal. O que tu acha de a gente fazer assim? Isso sim é um balão. Agora, dizer que não gosta, vai catar coquinho, querida. Ana Paula, me chama no Instagram lá, Flávia Comunica, que eu te ensino a fazer a nuvem. Ela tá perguntando aí como faz a nuvem. Me chama lá que eu te ensino, tá? Olha a Dagmar aqui, ó. Dagmar, eu sabia que eu já te amava, agora eu te amo mais. A Dagmar tem 73 anos e o namorado dela tem 58. Muito bom. Tá, posso...
Posso parar de filmar e botar as perguntas? Já tem uma lista aí, peraí. Ai, peraí. Eu nem sei onde que eu tenho que ir mais aqui. Parei de gravar.